dados divulgados pelo IBGE no ano passado, a cidade de São Paulo apresenta a maior população em favelas do Brasil, 2 milhões de pessoas. E é na zona sul da cidade que se concentra quase metade de todas as favelas. E é lá onde estão os maiores índices de violência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2013, o Capão Redondo, o Parque Santo Antônio e o Campo Limpo foram os bairros que mais registraram assassinatos em toda a cidade. Vamos conhecer essa triste realidade. Ali. Ô, Perna, e quando alguém pisa no seu calo, o que você faz? Antigamente, vamos falar antigamente eu retrucava e partia um pouco meio para agressão. Era um pouco meio duro com a pessoa. Hoje em dia não, hoje a gente releva, porque nós vê o dia a dia como é que é da comunidade, entendeu? Mas não é fácil perdoar, né, velho? Uma palavra bonita, forte, mas é difícil você perdoar. Alguém que te agrediu fisicamente, alguém que ofendeu a sua honra. Então, fisicamente a pessoa fez um ato comigo, antes de eu fazer o curso, se eu perdoaria ele, não. Mas hoje em dia eu ainda paro para pensar, converso com a pessoa, posso ainda não dar a palavra do perdão para ele, entendeu? E a única pessoa que pode perdoar ele é Deus. Posso voltar a falar com ele, mas não vai ser a mesma coisa. O retorno do recalcado, que é o que a gente chama em psicanálise, é esse mecanismo de violência que a gente chama de punição. Quando uma pessoa é violenta com outra, a gente acha que a necessidade é de fazer com que essa pessoa sinta como a vítima dela se sentiu. Perfeito? Nós devemos fazer com que essas duas pessoas possam ter compartilhado uma experiência. Esse ofensor tenha compartilhado com essa vítima a dor. Só que essa dor é diferente da vítima se ela for infligida diretamente contra ele. De maneira que esse sujeito não possa tomar consciência e ter um aprendizado a partir daquela experiência. Significa que não é a mesma dor. A única possibilidade dessas duas pessoas poderem sentir a mesma dor, a dor da vítima, ser transmitida para o ofensor, é através da comunicação. Então, o mecanismo punitivo nada mais é do que uma forma de impedir esse tipo de comunicação. A única forma que a gente conhece de poder fazer com que esses conflitos não emerjam e não nos transformem. É muito mais fácil um jovem se comunicar com pessoas da mesma idade, com pessoas da sua comunidade, do que uma pessoa de fora, assim, uma questão de identidade. Então a participação do jovem, o papel do jovem nessa tentativa de uma via alternativa, ela é absolutamente essencial. Olha, ela mudou bastante desde que ela fez esse curso. Ela, quando a gente conversava qualquer problema, né, que tinha, ela ficava nervosa e já saía gritando, né? E agora não, agora ela tá diferente. Ela sabe que a gente conversa com ela, se acontece alguma coisa, ela para, espera, conversa, entendeu? No curso, eles mostraram pra gente alguns tipos de pessoas, tipo, como você reage com a raiva. Eu me encaixei no estátua, que é, se eu tô com raiva de você, eu simplesmente vou congelar tudo que eu sinto, não vou mais olhar na sua cara e a partir daquele momento você pra mim morreu. E eu aprendi a trabalhar isso, porque não é bem assim, né? A gente tem que conversar, ver o que está acontecendo, tentar solucionar. E não apagar uma pessoa que é importante na sua vida por causa de uma questão besta. Lisandra, o que falta, na verdade, para a gente conseguir justamente se colocar no lugar do outro, olhar para o outro e enxergar o outro? Eu acho que faltam pessoas, falta comunicação, falta aquela coisa de um bloco do beco que é a ONG que eu tô. Falta um bloco do beco na vida das pessoas. Como é que é o bloco do beco? O que ele faz por você? Que ONG é essa aqui?
mudou a minha O vida, que essa literalmente. ONG faz para que você sinta isso? Então, Como é que eu ela acho que atua? essa coisa do amor, da união, do companheirismo, tá faltando alguma coisa, eles ajudam, tá precisando de alguém para conversar, tem muitas pessoas para conversar. Tá Tá. faltando não tá faltando cultura mais no lugar que a gente está agora, na região do Jardim Ibirapuera, Jardim São Luís, não falta cultura. Faltava um maracatu na minha vida, que é o que eu tenho agora, faltava um sarau, que é o que eu tenho agora. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Milena. Por que toda vez a gente ouve falar sobre a Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim São Luís, sempre a gente fala sobre a questão da violência? O que tem nesse bairro a mais, ou principalmente o que falta nesse bairro, para que ele tenha essa característica negativa? Eu acho que quando a gente fala da periferia de São Paulo, né, que tem a ver com esse processo de crescimento urbano, que foi acompanhado com o crescimento de periferização da cidade, então cada vez mais, e a gente vive até hoje, é especulação imobiliária, é expulsar as pessoas para as franjas e para que as pessoas fiquem confinadas em espaços extremamente segregados, sem direitos e com múltiplas violências atravessando essas pessoas. A polícia está lá para controlar, mata, prende aquelas pessoas que perturbam esse equilíbrio da desigualdade, né? Mas tem a violência de gênero. Quase todas as meninas que participam do curso já sofreram abuso sexual, sofreram violência de gênero, e a gente percebe como os meninos reproduzem isso. E como essas meninas também, marcadas por essa feminilidade, acabam também reproduzindo violência com seus filhos, enfim. Então, o que a gente percebe é que, nesse lugar em que a maior violência é não acesso a direitos básicos, a direitos humanos, a possibilidade de construir uma trajetória, né, de ser inserido no mercado de trabalho, ou construir uma trajetória onde eu seja reconhecido, os grupos ficam muito permeabilizados para passar por essa violência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas coisas maravilhosas de coletivos de jovens, isso desde a década de 90, com hip hop, enfim, esses movimentos de resistência e de contestação de tudo isso, produzindo coisas maravilhosas, sendo a cultura esse veículo tão poderoso, né? Então, a gente vê esses meninos fazendo as coisas, gente, fala, da onde surgiu isso? Como é que você vê a questão da redução da maioridade penal? Primeiramente, a gente vê que existe um sistema penal que não funciona, né? Então, o jovem é colocado lá, a gente tem várias práticas de punição e que não dialoga em nada com a questão da juventude. Então, reduzir a maioridade penal na minha opinião, tapar o sol com a peneira, porque essas desigualdades, essas lógicas que existem na periferia e em todos os outros lugares não vão mudar porque se reduziu a maioridade penal. A questão da maioridade penal, na minha opinião, ela não é o centro da discussão. O centro da discussão, para mim, é a educação. Então, é criar outras alternativas para essa juventude, para essas crianças, para que, assim, ela vai escolher ir para outros caminhos, mas ela vai ter a possibilidade de escolha. Porque eu, como uma moradora de periferia, como professora de uma escola de periferia, eu vejo o quanto falta para esses meninos. O quanto falta a área de lazer, o quanto falta uma educação de qualidade, né? Então, que necessidades estão sendo atendidas desse jovem? Então, a gente falar em colocar o jovem cada vez mais cedo no sistema penitenciário, no sistema prisional, não vai dialogar e não vai resolver os problemas da juventude, muito menos vai fazer com que esse jovem ele deixe de infracionar. O que vai acontecer é que cada vez mais cedo, né, a gente sabe a questão até mesmo do tráfico que utiliza desses meninos, né? Então, o menino que tem lá 16 anos, que o tráfico sabe que ele não vai ser preso, é ele mesmo que vai ser cada vez mais puxado. Então, reduzir a maioridade penal é também um risco para que cada vez essa juventude, essas crianças, possam cada vez mais cedo ingressar no mundo do crime, que oferece muitas vezes muito mais possibilidades do que o que está dado. O conflito normalmente é entendido como algo negativo, que coloca as partes umas contra as outras. A mediação tenta mostrar que as divergências são naturais e necessárias. Elas possibilitam o crescimento e as mudanças. A justiça restaurativa é uma maneira de buscar o atendimento das necessidades da vítima, ao mesmo tempo em que o agressor é convocado a participar do processo de reparação do dano.
Assim, se cria um processo produtivo de reintegração à sociedade, ao invés da simples pena punitiva. Minha pergunta vai para as minhas amigas de Mato Grosso do Sul. É possível aprender com os conflitos? É possível, sim. A gente vê, é muito próxima essa realidade, essa experiência que vocês estão passando, é uma experiência que a gente também tem lá, né? Essa política de restauração toda, a gente ainda não tinha pensado nesse lado, porque os conflitos lá são vários e são pesados, né? Só que é uma outra cultura, você tem que ter uma outra abordagem, você tem que ter um olhar diferenciado, mas são parecidas, né? O que nós temos que fazer é saber trabalhar com esses conflitos, né? Através desses conflitos, buscar políticas para que contemplem essas populações, né? Para que contemplem principalmente os jovens, né? Que são os principais, assim, que estão ali envolvidos. Jaqueline, e quando esse conflito é com uma grande empresa relacionada ao agronegócio, por exemplo? Ou com latifundiário? Tem conversa? Então, aí eu acho assim, a questão é mais complicada, né? Porque envolve toda uma questão política, sabe? Porque o poder que eles têm, que eles buscam junto com os políticos é mais forte, entende? Então, passa a ser assim, uma parte que tem muito poder contra uma minoria, sabe? O movimento indígena, ele está indo à luta, está indo à frente, enfrenta a polícia, enfrenta a fome, enfrenta a sede, sabe? Mas eles estão lá. E, assim, a gente resiste, sabe? A gente não desiste. Nós vivemos numa sociedade contraditória e desigual. Por isso, precisamos cada vez mais de ações coletivas. Por aí, poderemos colocar em prática os direitos humanos. A gente quer saber também do nosso grupo musical, o que vocês estão achando desse debate aqui. Pô, fantástico, muito legal poder participar de um debate tão alto nível, assim, com todo mundo podendo falar o que pensa, e tomara que isso se prolifere assim na TV e nos meios de comunicação realmente, porque a partir do diálogo qualquer coisa pode ser transformada, né? Sem isso é impossível transformar de uma maneira que seja realmente boa para todo mundo, eu acho. Maravilha. Pitanga em pé de Amora. Ninguém viu quando o dia não quis raiar. Ninguém resistiu ao Deus dará.